Boa noite. Estamos aqui com a Letícia Pineschi, ela é diretora-geral da ABRAT, que vem a ser a Associação Brasileira das Empresas Transportadoras de Transportes Rodoviários de Passageiros do Brasil e até no exterior, porque eles fazem viagens internacionais também. Letícia, hoje teve aqui no Brasil, aí, ó, você tinha que ter jogado ela, então eu vou começar de novo. Boa noite. Estamos aqui com a Letícia Pineschi, diretora-geral da ABRAT, que vem a ser a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, tanto no Brasil quanto no exterior, porque eles fazem, inclusive, viagens internacionais. Letícia, boa tarde. Boa tarde. Letícia, a gente viu hoje uma operação grande no Brasil inteiro, de ANP, de Polícia Rodoviária Federal, etc., para fiscalizar os postos, porque muitos deles ainda não reduziram os valores de acordo com a medida que o governo editou para baratear o custo do óleo diesel, que em razão da guerra subiu, né? Então o governo Lula determinou aí que se tivesse uma subvenção de até 1,20 ou até R$ 2 por litro, né, para redução temporária dos preços. Mas alguns postos não estão exercendo isso e as empresas transportadoras rodoviárias, como você representa, não estão recebendo esses valores com desconto. O que está acontecendo no setor? O que acontece é que o governo reconheceu a necessidade de atuação, porém a medida provisória, a operacionalização da medida provisória 1349, ela prevê que os distribuidores e importadores sejam habilitados, se habilitem a ANP para receber a subvenção. Então, a chegada do combustível às operadoras depende da habilitação dos distribuidores. E até o presente momento, grande parte dos distribuidores não se habilitaram junto à ANP, ou seja, nós no setor rodoviário de passageiros não recebemos combustível ainda com a redução da subvenção. Muito pelo contrário, até o presente momento, o que se registra é um forte aumento desse insumo, que é o principal insumo das empresas rodoviárias de passageiros, que é o óleo diesel. Letícia, vocês representam em torno de 100 grandes empresas, né? Você tem ideia de quantos ônibus isso significa no Brasil? Nossa, mais de 21 mil ônibus no Brasil rodam no sistema de transporte rodoviário, tanto interestadual quanto intermunicipal. São muitos ônibus e a maior parte das cidades, dos municípios, dos distritos, só é acessado via ônibus no Brasil. O sistema rodoviário, ele atende a 95% do território nacional e o transporte rodoviário é a matriz de transporte principal do país. Vocês, antes dessa medida do governo, vocês pagavam quanto por litro no modo geral, aí, um balanço geral? E quanto pagam Mais ou hoje? menos cerca de R$ 5, com algumas variações no litro do diesel. E hoje você está pagando quanto hoje? Olha, já teve um pico de R$ 7, mas agora, em média, estamos pagando R$ 6,80. Isso aqui faz muita diferença regionalmente, tá? Quando você está falando das 5 regiões, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Norte do país, há uma variação. Mas, em média, eu diria que R$ 6,80. Ou seja, quando o governo determinou que tinha que abaixar aí pelo menos de 1,20 a 2, era por litro de cair de 5 para uns 3, né? E ao Na invés disso verdade, subiu para... quando ele determinou, ele já estava tomando o patamar de 6,80. Na verdade, o que nós chegaríamos, talvez, é ao valor inicial de antes da crise do combustível. que seria os 5. Exatamente. Agora, Letícia, o que vocês fazem? Vocês já têm essa realidade demonstrada, mas vocês denunciam isso para o governo, para a ANP, para os órgãos governamentais? Vocês fazem alertas, documentos? O que vocês denunciam esses postos que cobram mais caro? O que vocês A fazem? maior parte das empresas rodoviárias, elas têm depósitos e são abastecidas diretamente pelas distribuidoras e não pelos postos de combustível. O que ocorre é que essa habilitação ela é discricionária. A distribuidora pode ou não aderir. E o que o setor está fazendo é um alerta ao governo, porque
não foi suficiente essa medida provisória para que o nosso setor fosse beneficiado. Não há espaço nesse momento do país, com as famílias endividadas, com a população sensível a preço, para o repasse desse valor para o preço da passagem. Por isso, o que o setor tem se mobilizado para fazer é conscientizar o poder público, o executivo especialmente, de que essa medida não foi suficiente no que tange ao transporte rodoviário de passageiros. Ou seja, ao invés de abaixar, subiu. E aí, qual é o impacto disso no preço das passagens? As passagens também estão subindo para compensar os custos? Na realidade, as passagens estão subindo para compensar os custos, até porque no interestadual nós trabalhamos com uma tarifa livre, mas não o momento, eu repito, não comporta o aumento do preço das passagens para os passageiros. Vai haver retração forte de demanda e toda a cadeia vai ser atingida, podendo até acontecer demissões no setor e redução de investimentos por parte dos operadores. Você tinha me falado que eram 21 mil empresas, né? Ônibus. Não, E, ônibus. e trabalhadores no geral, é muita gente, né? Quantos são? Sim, na cadeia produtiva do transporte rodoviário, há a geração de 15 empregos por veículo. Veja bem, é muita gente dependente da cadeia do transporte rodoviário. Mais de 100 mil, pelo menos, né? Quase 200 mil. Agora, Letícia, bom, aí, se houver redução de demanda, quer dizer, muitas empresas podem simplesmente parar de transportar ou reduzir os transportes para não ter mais prejuízo. Pode haver corte de horários, redução na frequência, demissão de pessoas em função de um resultado ruim e, principalmente, todos os investimentos que estavam previstos para esse ano vão ter que ser revistos. Para ter uma ideia de grandeza, nos últimos 2 anos, as empresas rodoviárias de passageiros injetaram 14 bilhões de reais na economia com investimentos em frota, em estrutura, em melhoria dos serviços. Isso o que foi realizado já. E há todo ano uma previsão grande de investimento. O que pode acontecer é uma redução desses investimentos e, obviamente, vai atingir também a cadeia de produção de veículos. Ou seja, vocês podem deixar de investir esse valor, né? Além de não novos investimentos, ainda deixar de investir esses 14 bi aí. Não, esses 14 bi foi o realizado nos últimos 2 anos, apenas Ah, para sim. ter uma ordem de grandeza. Uhum. Quer dizer, é um setor que emprega muita gente, que transporta muita gente, é importante para o país e, pelo jeito não está tendo assim, a importância merecida, porque todo mundo sabe que o óleo está subindo, tudo bem, mas tem subsídio, né, grande, que isso a sociedade também paga. Então, alguém do governo tem que conter isso, combater, fazer a minimização disso e fazer pelo menos cumprir, né, a subvenção que foi dada, porque isso aí tem um custo para o país, né, para a União, né? Exatamente. Ou pensar em atrelar esse subsídio à efetiva redução no preço final ao transportador. Agora, Letícia, por que então o governo não dá esse desconto direto para os transportadores da sua associação aí, a Brat? E vocês têm que comprar combustível de distribuidoras. Distribuidoras, a gente sabe que no Brasil nunca foram muito de reduzir preço. Inclusive acontece com os consumidores de gasolina, dos automóveis, né? Que você vê, o governo reduz o preço, mas o preço só sobe nos postos, que no caso de vocês são as distribuidoras. Por que não dá direto essa subvenção para as empresas transportadoras de rodoviárias? Eu acredito que o governo está sensível à necessidade de atuar, mas não imaginava que a maneira como a medida provisória foi estruturada não fosse efetivamente chegar. Eu acredito que há espaço para o governo rever essa decisão e ajustar essa subvenção. Uhum. Agora, caso os preços não recuem, ô, Letícia, quais as alternativas que as empresas podem tomar? Porque para reduzir custos, né? Você falou das demissões, etc, etc. Por exemplo, cortar linhas.
As empresas que fazem transporte, as suas aí, que fazem inclusive transportes internacionais, imagino que sejam aí Argentina, Paraguai, sei lá, os países mais vizinhos, por exemplo, esses percursos mais longos também não podem ser eliminados para não ter mais perda de receita ainda? Não, o que pode haver é redução na frequência, mas cortar uma linha não se pode cortar. Por quê? Porque o transporte rodoviário regular no país, ele é serviço público essencial. Ele precisa ter garantida a habitualidade, a frequência, no sentido de não ter corte na linha como um todo, e a continuidade desse serviço. Eu não posso nem sequer fracionar esses trajetos. Isso tudo é Agora, regulado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que uhum. aplica multas ao transportador e que eu acredito que, juntamente com as empresas, nesse momento, vai atuar junto ao governo diante da necessidade de atenção para o segmento. Pelo que eu entendi, assim, se você tem que manter a rota, porque se você suspender a rota, você perde a rota, né? A própria empresa perde a rota. Então, ela é Na verdade, obrigada a a fazer empresa é a rota, multada. A empresa é multada multada. e punida severamente, inclusive no fim com a perda da autorização para realização do serviço, sim. Então, é por isso que ela pode só reduzir o espaçamento dos horários e não para não perder a linha. Mas aí é uma coisa que também, né, a deixa sempre ali numa condição de poder ser punida, multada, o que também não é bom, né? No momento que as empresas já estão com dificuldade grande, né, de arrecadação, dificuldade porque hoje nós temos juros altos, né, para investir também nas frotas, etc. e tal. Você pode ter ainda mais problemas, aí sim a empresa pode chegar até quebrar se ela não tiver cuidado, né? Sim, é muito ruim para as operadoras, mas especialmente muito ruim para os passageiros, muito ruim para a população, que conta com aquele horário, com aquela frequência do serviço, e a emergência, a urgência, ela não escolhe momento. O passageiro, a maior parte dos passageiros viaja por necessidade, não é turismo. É um tratamento de saúde, é uma pessoa da família que faleceu e que a pessoa tem que se movimentar para ir até o local participar da despedida do ente querido, são pessoas que viajam para estudar, para trabalhar. Então, há um grande prejuízo à sociedade com a redução de frequência. Por isso, eu acredito que o governo tem que rever, porque ele vai estar sensível a isso. Eu vi que teve um período aí que o ônibus chegou até a competir com a aviação, né, com as empresas aéreas. Hoje as empresas aéreas ainda são uma alternativa para substituir os ônibus ou é inverso? Eu acredito que há uma complementariedade dos serviços. Para as grandes capitais, para cidades grandes, com mais de 500, 800 mil habitantes, o transporte rodoviário e o transporte aéreo, eles concorrem. Claro que o custo-benefício do transporte rodoviário ele é muito maior, ele é muito mais barato para o consumidor. Em compensação, você tem uma questão do tempo. Mas em grande parte do país, e na maior dela, esses serviços são complementares, porque você vai de avião até determinado período e complementa a viagem de ônibus. Afinal de contas, você tem quase 5 mil municípios atendidos por ônibus e você tem apenas cento e poucos localidades atendidas pela malha aérea. Agora, Letícia, nós estamos falando com a Letícia Pineschi, que é diretora-geral da Abrat, Empresas Transportadoras de Transportes de Passageiros. Letícia, a gente sabe, por exemplo, que as empresas de ônibus, quando eu era mais jovem, eu andava, até hoje não, mas sempre tinha um serviço de boa qualidade, com ar-condicionado, você podia dormir tinha você podia até dormir, né, no ônibus, que você tinha acomodações adequadas, banheiros adequados e tal. Hoje, eu lembro que até tinha um período que você distribuía até um salgadinho, uma água, uma coisa toda na viagem, que tem viagens longas, né, de ônibus também, né? Às vezes tem 10, 12 horas. Hoje, como é que está esse serviço? Ninguém está cortando essa segurança para o passageiro, né? Em função dessas dificuldades de relação ao preço de combustível. Não, na realidade, esses serviços eles melhoram a cada ano. Hoje você tem um percentual de mais de 15% da frota nacional, das rotas nacionais, na verdade, com o serviço leito,
cama, com serviço de bordo, com todo o conforto de um serviço premium, e você também tem os veículos mais básicos, né? Rotas mais baratas, com veículos um serviço mais enxuto, que é o executivo. Isso tudo está disponível para a população e vai ser mantido. Mas eu acredito que essa situação dos combustíveis seja temporária e eu acredito que o governo vai estar sensível ao apelo das empresas e da sociedade quanto a isso. Letícia, última pergunta para encerrar aqui. E quanto à segurança dos ônibus? Porque a gente sempre sabe que o ônibus tem que estar perfeito, pneu bom, motorista descansado, tem uma série de exigências que a gente faz como passageiros. Isso aí continua com boa qualidade, né? O preço do combustível não alterou essa qualidade. Não, na realidade, as empresas elas cumprem um rigoroso sistema de previsão de manutenção, seja a manutenção corretiva quanto a preventiva, todo o trabalho de higiene do sono do motorista para garantir um alerta, registro desses funcionários, capacitação da equipe para estar alerta e dirigindo com qualidade. A única coisa que afeta a segurança das estradas hoje em dia é o transporte clandestino de passageiros, porque esse sim coloca em risco não apenas quem está dentro do ônibus, mas quem não escolheu estar dentro desse ônibus clandestino, a todo mundo que trafega na rodovia. E isso é um outro problema que precisa ser tratado, mas necessariamente a questão dos combustíveis não vai afetar a segurança dos ônibus regulares. Não vamos nem falar de buraco nas estradas, porque aí já é outro departamento, né? Eu ando por aí, é só buraco, aí estoura o pneu, é um problema, né? Eu não sei, acho que vocês sentem isso também, né? Porque vocês viajam pelo Brasil inteiro. Aqui em São Paulo ainda tem estradas boas, né? Alguns lugares aí são boas. Agora você vai para o resto do Brasil, é muita estrada ruim, né, Letícia? Quanto maior a malha viária, maior o problema dessa malha, maior a quantidade de estradas com necessidade de reparos. Por exemplo, Minas Gerais, um estado que tem muita malha rodoviária, é um estado que tem uma qualidade crítica, como um todo, da sua malha viária. E existem outras estradas muito longas, também que cruzam diversos estados, estradas federais, que também estão precisando de reparo. Esses custos já são custos que impactam muito o transporte rodoviário de passageiro, o custo de manutenção decorrente de uma infraestrutura precária e que achata a margem das empresas. Por isso é tão importante que a questão dos combustíveis não seja mais um fator a atrapalhar a qualidade da operação e a atratividade do setor para o investidor. Muito bem, Letícia. Vamos então encerrar isso, torcendo que essa guerra acabe logo, que os preços de combustível não subam muito, porque o barril do petróleo estava com 60 dólares, né, o barril, foi para 110, 120, quase dobrou o preço, né? E tudo isso ficou encareceu o produto, né? Porque a gente depende ainda de óleo diesel, depende de importação ainda. Nós não produzimos todo o óleo que necessitamos, embora tenhamos uma produção grande de petróleo, quase igual ao do Irã, só que a gente não tem ainda capacidade muito de, de, de processar isso, né? Mas então vamos torcer para que essa crise acabe logo e que vocês possam ter, né, um setor mais estável, né, sem depender de tantas crises mundiais e locais, né? Muito obrigado, viu, Letícia? Até a Eu que próxima. agradeço, muito obrigada pela oportunidade e vamos aguardar notícias melhores por aqui. Muito bem. Nós falamos então com a Letícia Pineschi, ela é diretora-geral da ABRAT, que é a Associação Brasileira das Empresas Transportadoras Rodoviárias de Passageiros no Brasil e internacionalmente. Muito obrigado e até já.